A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar. Um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Uma ótima noite para você, muito obrigado pelo carinho, pela sintonia. Rádio Clube FM, sua voz é a nossa voz. Estamos no ar de segunda a sexta-feira desde 2014, pela emissora, depois também pelo YouTube. O canal é Viver _ Melhor. Se inscreva, deixe seu like e sua opinião, sempre importante para nós. Ou podem acessar o YouTube, digitar O Espiritismo está no ar. Lá encontrarão vários programas, inclusive o do dia. Recebo carinhosamente meu querido amigo, Dr. Kleber. Uma boa noite, seja muito bem-vindo. Queridos irmãos, nosso desejo é que a paz de Jesus esteja em nossos corações, em nossos lares, hoje e sempre. Queridos irmãos e irmãs, vou convidá-los antecipadamente para o grande congresso espírita no Hotel Traz, aqui em Juiz de Fora, que acontecerá no mês de agosto, com Jorge Alahati, Roberta Zagueto, Gutenberg e outros mais. Então, preparem-se para estar conosco no dia 25 de agosto, nesse grande congresso espírita, onde trataremos de vários assuntos, inclusive com o musical no início, né? Depois teremos um intervalo, voltaremos com mais palestras. Estão todos convidados. Programa hoje falando a arte da aceitação. Dúvidas, entre em contato conosco ligando para Clube FM 0 operadora 32, seu WhatsApp 999327758. Para falar comigo utilize a TIM 988012675, o WhatsApp 9844949, novamente 59, o e-mail espiritismoestanoar@hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa. Estamos à disposição dos ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Senhor e Mestre Jesus, agradecemos-te por estar sempre conosco, de braços abertos a auxiliar-nos, principalmente nos momentos difíceis. Muita paz para todos, que Deus nos abençoe. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. E meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando a arte da aceitação. O homem pode abrandar ou aumentar a amargura das suas provas pela maneira que encara a vida terrestre. Contentar-se com a sua posição sem invejar a dos outros é de atenuar a impressão moral dos reveses e das decepções que experimenta. Ele aure nisso uma calma e uma resignação. Está no Evangelho segundo o Espiritismo. Podemos abrandar, podemos agravar as nossas provações, né, no momento que estamos aqui encarnados, para passar por certas provas, né? E muitas vezes assumimos compromissos na espiritualidade, chegamos aqui e não cumprimos nada, né? Então, às vezes, até complicamos a situação. Ainda ontem tivemos uma situação trágica aqui em Juiz de Fora, né? Um rapaz foi à casa do pai, matou o pai, matou a madrasta, matou a irmã, matou a outra irmã e um sobrinho de 5 anos. Aí você pensa, meu Deus, que loucura, né? O que está acontecendo com essa humanidade? E a resposta é muito simples: falta de Deus, né? Falta da espiritualidade. Nós precisamos buscar a Deus o tempo todo e seguir Jesus, que é o nosso roteiro. Aceitar nossa realidade tal qual é representa um ato benéfico em nossa vida. A aceitação traz paz e lucidez mental, a fim de que visualizemos o ponto principal da partida e realizemos
satisfatoriamente nossa transformação interior. Essa aceitação é você não ficar invejando as coisas do outro, ou dos outros, dos vizinhos, enfim, dos parentes. Cada um vai conquistar de acordo com seus merecimentos. Ou não, também, né? Aqueles que passam e burlam a lei divina, mas terão que devolver depois. Isso é uma grande ilusão. Todos aqueles que tiram dos outros, do Estado, da União, né? O que não lhe pertence, fatalmente terão que devolver. Se não conseguir devolver tudo na encarnação atual, nas futuras. Então o Espírito está se comprometendo, agravando suas provas. Só conseguimos modificar aquilo que admitimos e que vemos claramente em nós mesmos. Isto é, se imaginarmos ser outra pessoa, vivendo em outro ambiente, não teremos um bom contato com o presente e, consequentemente, não depararemos com essa realidade. Então, a propósito, vemos que muitos de nós fantasiamos o que nós poderíamos ser, não convivendo, porém, com a nossa pessoa real, desgastando dessa forma uma enorme energia por carregar constantemente uma série de máscaras como se fossem utilitários permanentes. A pessoa representa para a sociedade, né, aquilo que na verdade nem nunca foi, mas vive se enganando também, se iludindo, né? Triste, porque um dia vai cair na realidade e às vezes é tarde demais. A atitude de aceitação é quase sempre característica dos adultos serenos, firmes e equilibrados. Assoma-se também a ela o estímulo que possuem de senso de justiça, pois enxergam a vida através do prisma da eternidade. Então não são pessoas sofredoras porque sabem que a vida não termina num túmulo. Terão oportunidades tanto na espiritualidade como nas futuras encarnações. Esses indivíduos retêm um considerável coeficiente evolutivo, do qual se deduz que já possuem um potencial de aceitação, pois aprenderam a respeitar os mecanismos da vida, acumulando pacificamente as experiências necessárias ao seu amadurecimento e desenvolvimento espiritual. Quando não enfrentamos os fatos existenciais com plena aceitação, criamos quase sempre uma estrutura mental de defesa. Também tem aquelas pessoas que o tempo inteiro a culpa é sempre do outro, né? O famoso vitimismo, a vitimização, isso é lamentável. Quem vive assim sofre demais, porque ele tem que estar sempre mentindo para ele e para a sociedade, para todos. É algo que não funciona, que não é verdade. Então ele tem que ir uma mentira inventando outro, criando outro, criando outro. Vira uma bola de neve. Somos levados a reagir com atitudes de negação, que são, em verdade, molas que abrandam os golpes contra a nossa alma. São considerados fenômenos psicológicos de reação natural e instintiva às dores, conflitos, mudanças, perdas e deserções, e que momentaneamente alivia-nos dos abalos da vida até que possamos reunir mais forças a fim de poder enfrentá-los e assumi-los realmente no futuro. Porque teremos que enfrentar no futuro tudo aquilo que de mal fizermos. As boas coisas também virão em recompensas. Não negamos por sermos turrões ou teimosos, como pensam alguns. Não estamos nem mesmo mentindo a nós próprios. Aliás, negar não é mentir, mas sim não é permitir tomar consciência da realidade em pauta. Talvez esse mecanismo de defesa nos sirva durante algum tempo, mas depois passa a nos impedir o crescimento e nos damnificar profundamente os anseios de elevação e progresso. A autoaceitação é aceitar que somos e como somos. Não a confundamos com sendo uma redenção conformada e que nada mais importa. Também não é por aí, não é? De fato, acontece que ao aceitar-nos, inicia-se o fim da rivalidade de nós para conosco. E a partir de então ficamos do lado da nossa realidade em vez de combatê-la. O homem pode abrandar ou aumentar a amargura de suas provas, como falamos no início, pela maneira de encarar a vida terrestre. A aceitação é uma maneira nova de encarar as circunstâncias da vida para que a força do progresso encontre espaço e não mais limites na alma até então restrita. E a vida terrestre nada mais é do que o relacionar-se consigo mesmo e com outros no contexto social em que vivemos. Por um período, obviamente, né? Então aceitar é ouvir calmamente a sugestão do mundo, prestar atenção aos donos da verdade
admitir o modo de ser dos outros, mas permanecer respeitando a nós mesmos, sendo e fazendo o que realmente achamos ser adequado para nós próprios. Também não pode ser que a pessoa é influenciável o tempo inteiro. Faz somente aquilo que são sugestionados. Nós temos que ter o nosso discernimento. Consequentemente, concluímos que a aceitação não é adaptar-se ao modo conformista e triste de como tudo vem acontecendo, nem suportar e admitir qualquer tipo de desrespeito ou abuso à nossa pessoa, mas sim ter a habilidade necessária para admitir realidades, avaliar os acontecimentos, promover as mudanças e solucionar assim nossos conflitos existenciais, caminhando com autonomia e apto por objetivos que pretendemos atingir. Agora, nosso querido Dr. Kleber falará sobre o livro Nosso Lar. O estudo do livro Nosso Lar, nós trazemos hoje um assunto muito interessante para nós conversarmos com vocês, e isso é para o nosso dia a dia, para a nossa vida. Nós vamos trocar umas ideias muito interessantes. Quando André Luiz estava recém-chegado, veio daquela região de sofrimento, do umbral, estava no departamento hospitalar de Nosso Lar, ele então recebeu uma visita, né, do grande amigo que era o nosso Clarencio, que era um ministro de Nosso Lar, que era do Ministério do Auxílio. E o ministro Clarencio fora até aquelas regiões de sofrimento, amparar o André Luiz, retirá-lo de lá e trazê-lo para tratamento. Então, um dia após que André Luiz assistiu à oração do crepúsculo em Nosso Lar, Clarencio, então, procurou em companhia de um atencioso visitante, e a fisionomia de Clarencio, a irradiar generosidade, perguntou: como vai? Está melhor? Perguntando para André Luiz, né? André Luiz disse assim: esbocei o gesto do enfermo que se vê acariciado na terra, amolecendo as fibras emotivas. No mundo, às vezes, o carinho fraterno é mal interpretado. Obedecendo então ao velho vício, comecei a explicar-me enquanto os dois benfeitores se sentavam comodamente ao meu lado. Não posso negar que esteja melhor. Entretanto, sofro intensamente. Muitas dores na zona intestinal, estranhas sensações de angústia no coração, dizia ele. Nunca supus fosse capaz de tamanha resistência, meu amigo. Como tem sido pesada a minha cruz. Agora que posso concatenar ideias, creio que a dor me aniquilou todas as forças disponíveis. Clarencio ouvia atencioso, demonstrando grande interesse pelas minhas lamentações, sem o menor gesto que denunciasse o propósito de intervir no assunto. Encorajado com essa atitude, continuei. Além dos meus sofrimentos morais, além do mais, os meus sofrimentos morais são enormes e inexprimíveis. Amainada a tormenta exterior, com os socorros recebidos, volto agora às tempestades íntimas. Então André Luiz estava assim com um rosário de queixas, apresentando todos os supostos problemas que ele estava carregando ao seu benfeitor Clarencio. Que terá sido feito da minha esposa, dos meus filhos? Teria o meu primogênito conseguido progredir segundo o meu velho ideal? E as filhinhas? Minha desventurada Zélia, quantas vezes afirmou que morreria de saudade se um dia eu lhe faltasse. Admirável esposo, ainda lhe sinto as lágrimas dos momentos derradeiros. Não sei desde quando vivo o pesadelo da distância. Continuadas dilacerações roubaram minha noção do tempo. Onde estará a minha pobre companheira? Pergunta André Luiz. Chorando junto às cinzas do meu corpo? Ou em algum recanto escuro das regiões da morte? Minha dor é muito amarga. Que terrível destino do homem penhorado no devotamento à família. Creio que raras criaturas terão padecido tanto quanto eu. Olha só, né? O rosário de queixas, conforme nós falamos, André Luiz desfiando aquelas queixas todas para o seu benfeitor, e ele
calmamente aguardando para, evidentemente, dar a opinião dele, que é, sem dúvida, o precioso aviso de que vamos falar. No planeta, vicissitudes, desenganos, doenças, incompreensões e amarguras, abafando escassas notas de alegria. Depois o sofrimento da morte do corpo, em seguida as martirizações no além-túmulo. Que será então a vida? Sucessivo desenrolar de misérias e lágrimas, continua ele falando, choroso. Não haverá recurso à semeadura da paz? Por mais que deseje firmar-me no otimismo, sinto que a noção de infelicidade me bloqueia o espírito, como o terrível cárcere do coração. Que desventurado destino, generoso benfeitor! Clarence, muito calmo, paciente, ouvindo todas aquelas queixas, esperava o momento certo para intervir. Chegado a essa altura, o vendaval da queixa me conduzira o barco mental ao oceano largo das lágrimas. Clarence, contudo, levantou-se sereno e falou sem afetação. Meu amigo, deseja você de fato a cura espiritual? Perguntou Clarence com toda calma, com toda paciência. Ao meu gesto afirmativo, continuou. Aprenda, então, a não falar excessivamente de si mesmo, nem comente a própria dor. Ora, como ele está firme aqui, chamando a atenção dele. Aprenda a não falar excessivamente de si mesmo e nem comente a própria dor. Lamentação denota enfermidade mental e enfermidade de curso laborioso e tratamento difícil. É indispensável criar pensamentos novos e disciplinar os lábios. Somente conseguiremos equilíbrio abrindo o coração ao sol da divindade. Classificar o esforço necessário de imposição esmagadora, enxergar padecimentos onde há luta edificante, costuma identificar indesejável cegueira da alma. Quanto mais utilize o verbo por dilatar considerações dolorosas, quer dizer, quanto mais queixas, no círculo da personalidade, mais duros se tornarão os laços que o prendem a lembranças desagradáveis e mesquinhas. O mesmo pai que vela por sua esposa, oferecendo-lhe teto generoso nesta casa, olha só que interessante, né? O mesmo pai que vela por sua pessoa, repetindo, né? Por sua pessoa, oferecendo-lhe teto generoso nesta casa, atenderá aos seus parentes terrestres. Devemos ter o nosso agrupamento familiar como sagrada construção, mas sem esquecer que nossas famílias são seções da família universal sob a direção divina. Então, ele está agora passando ensinamentos de valor profundo para André Luiz à luz da doutrina do Cristo. Porque dizendo para ele, olha André, Deus que é o Pai generoso, que te atendeu, que vela por você, que está oferecendo esse teto generoso aqui em nosso lar, ele é o mesmo Deus que também estará atendendo aos seus parentes terrestres. Claro que a família é importante, não está desfazendo de forma nenhuma, porém, a família nossa não deixa de ser, né, uma seção, um ramo, né, uma fração da família universal sob a direção de Deus. Então, a lição é essa. Não nos esqueçamos que todos nós estamos sob o amparo do Criador. E o Criador, meu amigo, está velando por sua família na terra, assim como está velando por você aqui no nosso lar. Então não há o que preocupar. Deixa que a vontade soberana de Deus vai ficar acima e está acima de todos nós. Além disso, ele continua explicando para ele aqui, estaremos ao seu lado para resolver dificuldades presentes e estruturar projetos de futuro. Mas não dispomos de tempo para voltar às zonas estéreis de lamentação. Além disso, temos nesta colônia o compromisso de aceitar o trabalho mais áspero como bênção de realização,
considerando que a providência desborda amor enquanto nós vivemos onerados de dívidas. Se deseja permanecer nesta casa de assistência, aprenda a pensar com justeza. Então, mais uma vez, Clarencio, com novas lições para André Luiz, né? De que eles estão ajudando, estão ao lado dele, para atendê-lo nas suas dificuldades, mas nós, muito delicadamente, ele falou, mas nós não estamos aqui para ficar ouvindo lamentações estéreis. Além disso, na colônia, nós temos que aceitar o compromisso do trabalho mais áspero, como uma bênção de realização para as nossas vidas, considerando que Deus desborda amor, enquanto nós estamos onerados de dívidas. Nós sempre somos devedores perante a divindade. Se deseja permanecer nesta casa de assistência, meu amigo, aprenda a pensar com justeza. Ou seja, não diga coisas desnecessárias, não crie situações de queixas intérminas e estéreis, porque isso só vai te prejudicar. No fundo, era o que o Clarencio estava explicando. Neste ínterim, secaram-se-me o pranto, e chamado a brios pelo generoso instrutor, assumi diversa atitude, embora envergonhado da minha fraqueza. Então, ele que chorava, não parou de chorar, ficou envergonhado em função de toda a orientação que Clarencio estava passando para ele. E Clarencio tinha muita experiência de vida, evidentemente, como ministro de nosso lar. Aí continua Clarencio ensinando para ele dentro da ideia do aviso precioso. Não disputava você na carne, perguntou Clarencio bondoso, as vantagens naturais decorrentes das boas situações? Não estimava a obtenção de recursos lícitos, ansioso de estender benefício aos seus entes amados? Não se interessava pelas remunerações justas, pelas expressões de conforto com possibilidades de atender a família? Aqui, o programa não é diferente. Mas, agora ele diz assim, o programa não é diferente, apenas divergem os detalhes. Agora ele vai ensinar. Nos círculos carnais, a convenção e a garantia monetária. Aqui, o trabalho e as aquisições definitivas do espírito imortal. Bem explicado, vamos agora para o intervalo musical, a seguir a nossa oração final. Verbo transitivo direto. Ele procurara o psiquiatra porque precisava tomar uma decisão. Precisava de quem lhe dissesse que estava certo no que pretendia fazer. O que ele sabia com certeza, era tremendamente infeliz. E a primeira frase que saiu de sua boca foi: Doutor, eu não amo mais a minha esposa, quero me separar. O que o senhor me diz? O médico, experiente e calmo, respondeu: Ame a sua esposa. O paciente pensou que não se expressara de forma conveniente, ou talvez se tratasse mesmo de um problema de audição. Diga-se, sempre pensamos assim quando o outro responde de maneira diversa daquela que esperávamos. Então repetiu, dessa vez frisando as palavras: Doutor, preste atenção. Eu estou lhe dizendo que eu não amo mais a minha mulher. Acabou o amor. Eu quero me separar. O que o senhor me diz? O médico reprisou a mesma frase: Ame a sua esposa. Doutor, estou dizendo ao senhor que eu não amo mais a minha esposa. Perdi todo aquele encantamento. Estou dizendo que eu não a amo. Eu perdi aquele frisson, aquele elan, aquela coisa. O médico olhou para ele e esclareceu: O problema do senhor é que o senhor está com a cabeça em Hollywood. Como assim? Quase gritou o homem, ansioso por quem lhe referendasse a decisão. O senhor está querendo o amor cinematográfico. Está querendo aquele amor com cara de adolescente. O que o senhor está querendo é ter aquelas emoções próprias da adolescência, da juventude. Amor é sentimento, mas amar é verbo, e verbo transitivo direto, ou seja, exige ação. Somente descobrimos o amor
quando amamos. O amor necessita de uma ação. É preciso sair daquela preguiça na qual vivemos para buscar o amor. Porque o amor se resume em amar. Então, é preciso sair de nós mesmos, de nossa zona de conforto para amar. O amor resume-se ao exercício de amar. Começamos amando, e aí ele vai aparecendo. Estamos falando do exercício que é necessário para que esse sentimento de fato ecloda em nossa intimidade e crie raízes de profundidade. É necessário buscar essa construção que é o exercício de amar. A pequena planta necessita de água, ar, luz e calor para viver. O amor precisa de emoção e de alegria. Tem que ser regado, alimentado todo dia. E o detalhe importante é nos apaixonarmos pelo menos uma vez por semana, como se cada semana fosse um novo capítulo de um livro que não queremos parar de ler. Cada dia, darmos-nos conta de que mesmo convivendo tanto, ainda existe um universo no outro, um universo a ser explorado. Ficarmos atentos a detalhes. Algo especial que somente o ser amado tem, como aquele jeito de mexer no cabelo, o sorriso fácil que brota gentil a cada reencontro, mesmo que o período seja curto, da saída pela manhã ao retorno no cair da tarde. Estarmos sempre prontos para mudar os planos do cotidiano, para fazer algo diferente, saindo da trilha batida e criando uma memória fresquinha e vibrante. Selarmos o compromisso, cada semana, de nunca deixar o nós virar paisagem, porque afinal, amar é verbo transitivo direto. Quem ama, ama alguém. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Senhor Jesus, Mestre Divino, derramai sobre nós o bálsamo sublime do seu amor infinito, trazendo paz, esperança, consolações para todos nós que vivemos momentos difíceis no nosso planeta, com divergência de ideias, ainda com guerras bélicas fraticidas. Pedimos, Senhor, a sua paz, que os benfeitores espirituais a seu serviço possam auxiliar-nos, principalmente os líderes políticos do nosso mundo. Abençoe-nos, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Meu querido Dr. Kleber, suas despedidas? Muito obrigado, queridos irmãos. Desejamos que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. Boa noite para você, muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil e do exterior, nossos irmãos da Zona Norte e de Juiz de Fora que nos acompanham com a rádio local 87,9 Rádio Clube FM. Continue ligados ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Tico, a seguir na voz de Ailton Moreno, Encontro Central. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo está no ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Se tem Jesus, o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me, irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter.
ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar, para amar. Olhe pro céu e descubra imagens e luzes. Sinta em Jesus o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração ajude o irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar.